cumprimentar os nossos visitantes. Estou vendo os pais da Tatá. Que bom ver vocês aqui. Estou vendo 2 pessoas novas. Prazer ver vocês aqui. Sejam bem-vindas. Você que está em casa, assistindo a gente, que Deus te abençoe também. E eu quero orar com vocês nesse momento de meditação da palavra do Senhor. Nós estamos terminando o livro de Hebreus. E creio que o Senhor tem nos abençoado na meditação da sua palavra nesta carta. E porque a palavra de Deus não será diferente hoje. Vamos orar por nós? Obrigado, Senhor, pela palavra viva e eficaz, como diz ela mesma no livro de Hebreus. Uma carta tão preciosa como todas as outras, inspiradas pelo Espírito Santo, preservadas pelo Senhor, que mostram o teu conselho para as nossas vidas. Aqui estamos nós, teu povo, Senhor. Precisamos te ouvir. Precisamos, Senhor Deus, de água viva. Precisamos, Senhor Deus, de pasto verdejante. Precisamos, Senhor Deus, de águas tranquilas que só o pastor Jesus pode proporcionar para cada um de nós. O Senhor é conhecedor, ó Deus, dos nossos caminhos. O Senhor é conhecedor, ó Deus, dos nossos corações, e nós oramos como o salmista. Sonda, Deus, esquadrinha o nosso andar. Sonda os nossos corações, contempla o que está dentro de nós, só o Senhor tem esse poder. E nos responde, Senhor Deus, pela palavra. Fala pela palavra, Senhor, conosco. Precisamos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente meditar, eu estava pensando nisso, né? Ontem eu estava conversando com meu filho mais novo, e aí a gente deitado, lendo a Bíblia para ele, pai, como é que Deus fala? Eu não sei o que eu falei para ele, falei, Deus fala, filho. Mas, pai, como que Deus fala que eu não escuto? Eu falei, Deus fala pela palavra. Mas como, pai? Você abriu e ela não falou. Eu falei, Deus fala quando você entende as histórias que estão na Bíblia. Essas histórias foram dadas por ele gerou essas histórias e preservou. Quando você escuta e entende a história, você conhece o Deus que escreveu essa história. Aí eu fiquei pensando, né? A gente também precisa educar, lembrar disso. Toda vez que a gente lê a palavra, não é uma história da antiguidade somente. Acima de tudo, é a palavra de Deus, a maior revelação que Ele fez dele para você. Então é isso que Ele quer de mim e de você nesta manhã. Nós vamos meditar em Hebreus 12, versículo 14 para frente. Eu vou pedir para você deixar o seu texto aberto, porque a gente vai lendo ao longo da meditação. Hebreus 12, do 14 até o versículo 29, e a gente vai lendo. Antes da gente começar no versículo 14, eu queria iniciar lembrando que no capítulo 10, o autor da carta aos Hebreus, ele disse para a gente não deixar de congregar. Lembra que ele disse que é para a gente não deixar o nosso ajuntamento público, que não era para a gente... Porque isso é, à luz da palavra de Deus, um meio de graça. E faz parte do meio de graça a adoração pública, que é o que a gente está fazendo literalmente agora, nesse nosso ajuntamento. A gente se ajunta, lembra do Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aquele é um cântico de peregrinação. O povo ia para o calendário lá em Jerusalém para prestar a adoração conforme o calendário do Antigo Testamento. E aí, o salmista, quando vê o povo de Deus reunido, ele fala, meu Deus, isso traz unção, e ela transborda. É muito bonito ver o povo junto, indo para a adoração ou adorando a Deus. Isso é adoração pública. A vida cristã, ela precisa ter adoração pública. Por quê? Porque Deus instituiu isso, e a gente vê que no Novo Testamento isso não some, muito pelo contrário, isso ganha mais vida, porque agora a imagem é outra, não é só o povo peregrinando para Jerusalém, indo ao templo para adoração pública, mas uma imagem que transcende, é o cabeça que se manifesta no ajuntamento das pessoas que formam o seu corpo. Essas pessoas que formam o corpo de Cristo, a igreja, Paulo usa essa metáfora, essa imagem, ele também chama de templo vivo.
Um templo formado por pedras vivas, das quais todos nós, pequenas pedras, estamos ligados a uma pedra angular de sustentação que é Jesus. Seja na imagem do corpo, que é o cabeça, ou na imagem de um templo, pedrinhas ligadas à pedra angular, Jesus. Isso mostra que a vida cristã, ela é uma vida, tem que ser, irmãos, tem que ser uma vida formada, ela tem que fazer parte da nossa vida cristã, a adoração pública. Mas a adoração pública, ela também ela é alimentada, ela ganha vida pela adoração particular. A gente não se reúne todo dia. A gente não tem culto o dia inteiro, culto público. Mas nós temos uma vida inteira, em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos de culto a Deus. No trabalho, em casa, onde a gente estiver, com tudo que a gente está fazendo, com os intentos do coração, com pensamentos, atos e palavras, nós louvamos ao Senhor. Então, o culto público, ele precisa de continuidade na vida privada. Então, o que Deus, por meio do seu Espírito, impulsiona da palavra dentro de nós hoje, enchendo você do Espírito Santo com a palavra de Deus, para que a vida de Jesus esteja aí, é para que isso seja levado para a adoração contínua. A gente pode dizer que há um culto público aqui no nosso ajuntamento, mas há um culto contínuo particular em tudo que você vai fazer daqui para frente, quando a gente terminar. Essa junção de adoração pública e privada, particular, no dia a dia, é algo que o Espírito de Deus vai desafiar a gente hoje, por meio da meditação da palavra. Mais especificamente, como está a nossa vida na nossa adoração, não no nosso ajuntamento aqui. Isso Deus já trabalhou com a gente lá no capítulo 10, mas hoje o Espírito de Deus quer falar para você e para mim, por meio da palavra, como está a nossa vida de adoração, na nossa particularidade, a partir do culto público. A partir do nosso ajuntamento aqui. Os últimos versículos, eu vou pedir para você ler comigo, a gente vai começar pelo fim, versículo 28, versículo 29 do capítulo 12, nos mostram isso. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Versículo 28 e 29 está dizendo que a nossa vida de adoração particular, essa que continua a partir do culto público, ela se dá na nossa vida, no nosso caráter. Na sua vida e no seu caráter. É lá que o Espírito de Deus quer trabalhar esse culto contínuo. E esse culto contínuo de você, eu, nós, particularmente, no trabalho, nas tarefas domésticas, nos nossos relacionamentos, a gente sozinho com a gente mesmo, a gente com o Senhor. Essa atividade de adoração, ela se desdobra em ter uma vida que agrada a Deus, que é aceitável a Deus. Então, pode ser que a gente saia daqui e cante, mas o nosso cântico não seja produto de um coração que adora. Manso e humilde. A gente não pode confundir ato de culto, ato litúrgico, com adoração. Tem países em que o cristianismo é proibido, o pessoal não pode cantar, mas eles têm o coração adorador. Por outro lado, a gente pode orar, cantar, fazer um monte de coisa, mas o nosso coração está vazio de Deus. Então não adianta, a gente não pode confundir ato litúrgico com a adoração. É importante que o cântico, a oração, a meditação da palavra, a vida comunitária ganhe vida por meio de um caráter trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E é aí, irmãos, que a vida privada de adoração influencia a nossa vida pública. Não sei quem começa primeiro, mas cheios de Deus aqui, isso vai desembocar no seu caráter. E um caráter trabalhado pelo Senhor vai te trazer para a adoração pública. Há uma
uma relação de continuidade na nossa adoração particular e na adoração pública. Como a gente pode permitir que o Espírito Santo forge, trabalhe em você, em mim, em nós, essa adoração privada? Lembremos-nos de João, capítulo 4, versículo 23. O Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade é todo tempo, em todo lugar. É uma vida de culto contínuo. O texto que a gente está lendo e vai ler, ele vai mostrar isso, que essa adoração privada, ela se dá no caráter, e é na vida, e é muito importante que a gente permita que o Espírito de Deus, no nosso ajuntamento, reverbere isso. E essa adoração particular da nossa vida em culto contínuo é algo que tem que ser, é uma vida que agrada a Deus. É uma vida que Deus olha e diz, eu aceito essa adoração. Não teve cântico, ou teve cântico, teve um ato litúrgico ou não, em termos de aquilo que a gente usa aqui no nosso ajuntamento público, mas você trabalhando, você orando, você no metrô, no ônibus, na mensagem que você mandou, no post que você fez, como a gente viu na semana passada, em todas as coisas, a gente dizendo, Deus, isso é para te adorar. Isso é para louvar o teu nome, direta e indiretamente. E eu quero que isso seja algo agradável ao Senhor e aceitável às tuas narinas, algo que, na imagem do incenso, algo que o Senhor aspira com alegria. E como é que a gente faz isso, irmãos? Com reverência e temor. Está aqui no versículo que a gente leu. Reverência e temor. Reverência na Bíblia não é aquela pompa que a pessoa tem, mas reverência na Bíblia é uma atitude de reconhecimento de honra e grandeza da pessoa. E é por isso que você para e diz, opa, peraí. Ele é digno de honra, então o protocolo diz que eu tenho que me curvar, se fosse, sei lá, em determinadas culturas, então eu vou me curvar, porque ele é digno de grandeza e honra. E temor, adoração, um caráter que exala a gratidão ao Senhor e Deus aspira, é aquela consciência de que Deus é justo e que o seu caráter não mudará. Nessa manhã, o Espírito de Deus quer trabalhar em mim e você adoração particular. Vamos ouvir a voz de Deus nesse texto, que eu tenho certeza que é muito direto para o nosso coração. O que é que o Espírito de Deus quer trabalhar na sua vida para o culto contínuo, fora do ajuntamento público? A primeira coisa vou falar em termos de indicativo, do que a gente tem que fazer. Viva em paz com os irmãos e busque santidade. Versículo 14, vamos ler. 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira coisa que faz parte de uma adoração, num culto contínuo, na nossa vida particular, é buscar viver em paz com a família de Deus, com as pessoas e buscar a santidade. E há uma relação entre viver em paz com os irmãos ou com as pessoas com quem nós nos relacionamos e buscar santidade. Tem uma paz associada a esse processo de santificação. Sem isso, irmãos, ninguém verá o Senhor, diz o texto. O que é essa paz aqui? É buscar, é perseguir. Buscar e perseguir significa você banir dos relacionamentos tudo aquilo que causa desajuste e desarmonia. É uma limpeza. Buscar a paz, irmãos, não é buscar ponto de afinidade. Buscar a paz não é buscar ponto de afinidade. É saber banir o que está obstruindo o caminho para a cruz. Eu e o meu irmão, ou eu estou sendo barreira na vida do meu irmão para que a gente corra junto aos pés da cruz. Eu preciso tirar essa barreira, eu preciso banir, eu preciso tirar isso daqui. Eu e a minha mulher, eu e meu marido, meu pai, meu patrão, meu empregado, tem alguma coisa, meu filho, tem alguma coisa que se interpôs entre eu e ele. E isso precisa ser removido. É muito sério. É muito sério porque tem coisas que precisam ser
tiradas para que a paz que é Jesus, ela se manifeste. E aí a palavra de Deus está dizendo que a gente precisa, se você quer adorar a Deus durante a sua semana, uma vida que é aceitável a Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tire as barreiras nos relacionamentos. Como? Irmãos, não é não é passando pano quente, é chamando as coisas para a cruz. É tirando as barreiras que se interpõem nos relacionamentos. Por que é que a gente vai fazer isso? Porque a gente está em santificação. Por isso que uma pessoa, a palavra de Deus está dizendo, olha, santificação, ela começa no nosso relacionamento com Deus, mas ela reverbera no nosso relacionamento com o próximo. É muito difícil a gente restaurar o relacionamento com o próximo a parte do relacionamento com Deus. Já cansei de dizer isso daqui, e não é minha invenção, isso é algo que a palavra estabelece para nós. Está com um problema nesse tipo de relacionamento, volta uma casa. Como é que está o relacionamento com Deus? Porque é impossível estarmos bem com o Senhor e termos problema com o próximo. Lógico que o relacionamento com o próximo nos impõe dificuldades, provas, lutas, porque às vezes esse próximo é seu inimigo. É uma pessoa que você ama, mas ela te odeia. É uma pessoa que você vai com humildade e ela vem com soberba. É muito difícil. Isso vai tirar a nossa paz. Mas mesmo que essa seja a sua realidade, lá no trabalho, na família, não sei aonde, no seu condomínio, essa seja a sua dificuldade, o que permeia o teu relacionamento horizontal, corra aos pés do Senhor, porque o que vai nos dar forças para lidar com a pessoa que quer o teu mal, com a pessoa que é soberba, com a pessoa que te persegue, com a pessoa que te calunia, com a pessoa que, sei lá, que tem inveja de você, qualquer outra coisa, é uma vida de santificação. A gente não vai mudar as pessoas, mas a gente pode ser fortalecido na santificação para ser veículo da paz que é Cristo Jesus. Por isso, irmãos, o que é santificação? É a dinâmica da vida cristã. Para eu e você vivermos em santificação, a gente precisa de 3 coisas. A primeira delas, irmãos, é conhecimento da palavra. Não tem santificação sem conhecimento da palavra. Agora, conhecimento da palavra significa o quê? Não é saber a palavra só. É saber a palavra e conhecer o Deus da palavra na experiência. Buscar experiência com Deus da palavra. Isso, às vezes, vai fazer você orar. Às vezes, não, sempre. Vai fazer você dizer, meu Deus, eu preciso ter uma experiência X com o Deus da palavra. Às vezes, Deus vai fazer assim, ó, você orou e ele respondeu instantaneamente. Tem coisas que Deus vai falar assim, não vou fazer agora. E você vai orar. E você vai me clamar. E você vai buscar. E ele fala, não vou responder. Mas ele não vai deixar a gente sem resposta. Há momentos em que Deus não vai responder rápido. Mas mesmo assim a gente diz, por que eu estou orando sobre isso? Por quê? Porque a palavra diz. E eu entendi a palavra. O conhecimento da palavra é para a gente orar ao Deus da palavra. Isso faz parte da santificação. Mas a santificação também não é só conhecimento vivo. É espiritualidade, é cuidar da vida espiritual, é conhecer a palavra para cuidar da nossa vida espiritual, ou um termo mais contemporâneo, cuidar da nossa espiritualidade, para a gente deixar a nossa espiritualidade nutrida, fortalecida, cheia do Espírito. Irmãos, como é que a gente vai cuidar da nossa espiritualidade? Remindo o tempo, porque o dia é mau. Espiritualidade demanda tempo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade no relacionamento com Deus. Para isso, a gente precisa do conhecimento da palavra, a gente precisa investir. Investir no nosso relacionamento com Deus, mas faz parte da vida de santificação a vida prática. A palavra, a vida cristã, ela não é só conceitual e flutuante. A vida cristã é conhecimento, vida com Deus, por meio desse conhecimento da palavra que é vivo, para quê? Para que a gente possa, no poder e na graça de Deus, viver a palavra, praticar a vida cristã. Não é que a gente pratica para ser, mas porque Jesus vive em nós, ele se manifesta
nas atitudes, na palavra, no procedimento. Lembram do que Paulo fala para Timóteo? Olha, ninguém despreza a tua mocidade, mas você seja padrão dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza. Ele não está falando, seja um religioso aparente para que as pessoas te louvem. Mas se Cristo está aí, Ele está, a tua palavra manifesta Jesus. O teu trato manifesta Jesus. O teu espírito, o teu interior manifesta Jesus. A tua vida não é maliciosa, você é puro no que faz. Vai trabalhar com pureza. Vai cantar na igreja, vai cantar com pureza. Vai dar uma aula com pureza. Vai trabalhar, vai pegar o metrô, vai com honestidade. Nos relacionamentos, nas negociações. A gente vai levar Jesus para tudo. Por quê? Porque Jesus se manifesta em tudo que a gente faz. A vida cristã é vida prática. A gente fala da palavra e vive a palavra. Quando a gente busca conhecimento de Deus, cuida da vida espiritual para praticar a palavra, a gente está vivendo em santificação. O duro é quando a gente fragmenta. Eu quero ter uma vida cristã prática, mas não conhece a palavra. Ixi, é difícil. Vai imitar comportamento. Vai virar, como é que evangélico, sei lá, evangélico, crente, antigamente que era uma coisa mais padronizada, estava fácil. Hoje em dia, é tudo pulverizado, tem crente de tudo quanto é tipo, então você vai escolher um segmento, um nicho e começa a reproduzir comportamento. Mas isso não é santificação. Não é santificação. Ah, não, eu quero cuidar da minha vida espiritual. Sem conhecer a palavra é muito difícil. Ou eu quero só conhecer a palavra, mas só para saber que eu sei. Não. Para que você está ouvindo a palavra hoje, irmãos? O Espírito de Deus quer usar a palavra. Ele quer usar a palavra para que eu e você, nós sejamos, a nossa vida com Deus seja nutrida. E o Espírito de Deus, nos enchendo dele, faça a gente viver a palavra. Não de uma maneira religiosa e farisaica, hipócrita, mas no poder do Senhor. Essa vida de santificação é condição para a gente ter paz com os outros. Vocês já viram, é uma frase que não é minha, eu acho que não é desse autor, mas tem uma série a Adele vai me matar, mas tem uma série de livros juvenis que se chama Adele. Vai lá na livraria, procura. E aí é uma série, acho que tem uma trilogia, tem a Adele, volume 1, e um dos volumes chama assim, O Inferno São os Outros. Ela é a personagem principal. E essa frase, O Inferno São os Outros, não é desse autor, mas acho que é comum você ouvir isso, né? Mesmo sem ter lido a história. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, na relação com os outros, a gente não pode simplesmente dizer o inferno são os outros. A gente precisa ser veículo de paz. E para ser veículo de paz, não tem temperamento e personalidade que dê conta. É uma vida aos pés do Senhor. É lá que você vai ser fortalecido para lidar com quem quer o teu mal. É aos pés do Senhor que a gente vai ser fortalecido no poder, na força do Senhor, para dizer, eu fui traído como Jesus, mas eu posso dizer, no poder de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É aos pés do Senhor, irmãos. Hoje a gente às vezes quer consertar os nossos relacionamentos à parte da espiritualidade. Não vai dar certo. A gente precisa buscar a Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, para que haja paz com os homens. E essa paz seja Jesus. É certo que vai chegar um momento que você vai ver limites. Não só depende de mim, mas no que depende de mim, Jesus entrou. Mas na contrapartida não entrou. Paciência, a gente chora. A gente chora. A gente diz, Deus, que tristeza, que difícil, como seria bom ver nessa situação Jesus reinando e a cruz nos humilhando e nos reconciliando. 2 pecadores aos pés da cruz. Um chegou, o outro não quis. Pode acontecer. Pode acontecer. E aí o que é que a gente faz? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me alcançou e eu, pela tua misericórdia, pelo teu toque, o Senhor me deu santidade para te ouvir. E aí você ora por aquele que não quer. Nem o orgulho do acerto a gente pode ter. Ah, eu acertei porque eu sou santo e o outro não se santificou. Não, Deus, foi porque o Senhor, não sei. O Senhor é que conhece o coração do outro, mas eu te louvo, porque no que compete à minha vida,
o Senhor me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Culto contínuo, busque a paz com o povo. E como a gente vai buscar a paz com o povo? Uma vida de santificação. Culto contínuo também diz respeito, versículo 15 e 16, leiamos. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Irmãos, é muito forte, né? O autor de Hebreus parece que ele está meio irado, assim. Ele vem dando uma voadora no povo, e aí você vai falar, não sou eu não, hein? Eu sou de boa. Mas ele que está meio bravo aqui, falando com o povo, e inclusive falando para nós. A segunda coisa que ele está falando, que é para a gente cuidar do nosso culto contínuo, cuide para você não se afastar da graça. Cuide para você não se afastar da graça e não se tornar uma pessoa amarga. Vamos pensar nesse primeiro ponto aqui. Afastar-se da graça, irmão, significa a gente se esquecer de que a graça de Deus, ela representa todos os benefícios que Deus nos dá. A vida cristã, irmãos, ela é uma vida na graça. O que é a vida na graça? É Deus fazendo aquilo que compete a Ele fazer, coisas que nós não podemos fazer. A graça, ela tira de nós toda a soberba. Se Deus usou você para alguma coisa, foi Ele. Se Deus te deu alguma coisa, foi porque Ele quis dar. Se Deus proveu e realizou um milagre na sua vida, foi porque foi o Senhor que fez. Em nada você pode se gloriar. E se Deus não fez nada, você também não pode se queixar. Por quê? Porque a graça de Deus mostra o que Deus quer fazer e aquilo que Ele não quer fazer. E a gente faz o quê? Ajuda a gente a entender Deus. A missionária Durvalina diz uma coisa que eu já cansei de falar e vou falar de novo. Na graça não tem glória, porque se tiver glória não é a graça. Na graça de Deus não tem glória para mim, para você. Por quê? Porque não fui eu que fiz, nem você. Foi Deus. O que o autor está dizendo? Não se esqueça disso. Olhe todas as bênçãos. Olhe as portas abertas. Olhe as portas fechadas. Olhe dons. Olhe talentos. Olhe a ausência de dons. A ausência de talentos. E agradeça ao Senhor, porque se Ele fez, foi o Senhor que fez, eu não vou me gloriar. E também, se você pensar, por que é que Deus não fez? Porque Ele acha, não sei, mas Ele não quis fazer, o meu coração precisa buscar contentamento na graça de Deus. Não é fácil para nós? De jeito nenhum. Mas é possível. E aí aquilo que Deus institui, Ele dá graça e poder para a gente cumprir. Então, não deixe de se apropriar dos benefícios da graça. Irmãos, um coração que não se apropria dos benefícios da graça, conta com o seu braço. E um coração que conta com o seu braço, quando vê que o braço está cansado ou não é forte o suficiente para suportar a luta e a prova, a gente começa a agir pelo nosso próprio entendimento. E quando a gente age pelo nosso próprio entendimento, acontece aquilo que o autor diz que não é para acontecer. A amargura toma o nosso coração. Talvez você diga, mas o que é a amargura? Melhor a gente ver o que o autor está citando. Ele está citando o texto de Deuteronômio. Volta lá comigo, Deuteronômio 29, versículo 18 e 19. Deuteronômio 29. Versículo 18 e 19, estou lendo. Diz assim, olha aí, faz um esforcinho para você ficar só com a Bíblia, viu? Ai, se você está aí no seu aplicativo, mas apiando em outra coisa, é aplicativo de Bíblia agora, põe no avião aí, põe no avião e fica, deixa as redes sociais para lá, agora você segura você aí, hein? Deus está aqui, hein, gente, eu tenho certeza que Ele está aqui.
Deuteronômio 29, 18 diz assim: que entre vocês não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações, que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ele está dizendo que quando a gente abandona a graça e a amargura toma conta do nosso coração, o problema é que ela não é que faz mal só para você, ela contamina. Famílias, pessoas que convivem com você, sabe, no ambiente eclesiástico, ou as pessoas no ambiente eclesiástico. Só que no próximo versículo ele vai dizer o que é a amargura. Versículo 19: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Olha que coisa horrível. E não é que a gente é assim. Se Deus não tiver misericórdia, a gente é assim. O que é o coração amargo? É aquele que diz assim, bom, eu vou fazer a coisa errada, mas eu quero ficar bem, mesmo fazendo a coisa errada. Por quê? Porque eu abandonei os benefícios da graça de Deus. Eu estou contando com o meu braço. E o meu braço, às vezes, ele não conta com a santidade de Deus, a parte da graça de Deus. Então, é o seguinte, eu vou fazer a coisa que está errada mesmo, mas mesmo assim, eu sei, eu quero encontrar um bem nisso. Vou ler o texto de novo. Terei paz mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Por isso, destruiria a terra molhada com a seca. Irmãos, que Deus nos livre da amargura. De dizer, eu vou ter paz mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Não, um coração inundado pela graça de Deus vai dizer, tira esse coração soberbo e teimoso, põe em mim um coração manso e humilde. Eu não quero ter bem na teimosia do meu coração. O que eu quero é mansidão e humildade de Jesus. Isso é adoração na semana. Agora, está na palavra, o Espírito faz. Mas ele faz para aquele que chega humildemente e diz, eu estou sujo, me limpa. É a graça de Deus, irmãos. Ou a gente vive na graça, a gente fala muito hoje das doutrinas da graça no contexto de teologia reformada, pois ela tem uma dimensão da espiritualidade na prática que é isso aqui. Fazer a gente dizer para Deus, eu não quero um coração teimoso, eu quero um coração que não se satisfaz com o mal. Não quero roubar a tua glória, não quero um coração que leva a boca a ser aberta para falar coisas que não vão te adorar. No momento da luta, eu quero dizer, eu não entendo, não vejo o Senhor, mas sei que Deus está perto. No momento da escassez, posso olhar um contexto laranja, marrom do deserto e poeira diante dos olhos, mas saber que amanhã a gente vai levantar e o Senhor vai mandar a provisão do dia, e que quando chegar a hora certa, Ele vai nos colocar na promessa que Ele fez, que é a terra prometida. Estou pensando no contexto do povo peregrinando do Egito para Canaã, e que o nosso coração, nesse contexto de peregrinação, a gente possa dizer, Senhor, eu não quero abrir mão dos benefícios da graça. De dizer, eu estou no deserto, mas o braço do Senhor tem cuidado de mim. Eu não posso me gloriar. Mas nada tem faltado. Que o Espírito de Deus trabalhe isso dentro de nós. Irmãos, a amargura, que é isso que está lá em Deuteronômio 29, 19, ela influencia, ela contamina. E aí o autor de Hebreus está dizendo que cita a personagem Esaú do Antigo Testamento, que vendeu a primogenitura dele pelo aqui e agora. Pela teimosia do coração dele, negociou aquilo que não poderia ser negociado. Que Deus nos livre de um coração amargo. Terceiro desafio para o nosso culto contínuo, a adoração privada, particular, em espírito, em verdade. Como é a adoração pública? Lembre-se da aspersão do sangue de Jesus. Vamos ler os versículos, versículo 18 para frente.
Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Que coisa maravilhosa. Ele está comparando o povo no deserto que viu a manifestação de Deus no monte, que eles não podiam chegar lá, com a beleza da revelação maior que Deus fez em Jesus, e a gente poder ter isso não apenas para olhar, mas ter isso na nossa vida, porque o sangue dele foi aspergido. E ele está dizendo, lembre-se que o sangue de Jesus foi aspergido. Lembre-se da aspersão do sangue de Jesus. O que significa isso? Há perdão garantido. A aceitação de pecadores diante de Deus, a confiança no poder expiatório da morte de Jesus Cristo. E o poder da morte expiatória de Jesus traz absolvição e nos faz provar aqui hoje a qualidade da vida eterna. Irmãos, a gente precisa levar a vida cristã na aspersão do sangue. Pecados passados, presentes e futuros precisam ser depositados aos pés da cruz por causa do sangue aspergido. A gente não consegue andar à luz do que o texto da semana passada nos falou com um peso de pecado. Lembre-se da aspersão do sangue. O sangue de Jesus nos chama para a confissão. O sangue de Jesus faz a gente dizer, tem pecado na minha vida e eu estou com um fardo difícil de carregar e eu não vou dar conta dele. Esse fardo, graciosamente, eu preciso jogar sobre o culpado. Eu preciso julgar sobre aquele sacrifício que me absolve. Eu preciso transferir e abrir mão desse jugo pesado, desse fardo pesado, por um jugo suave, um fardo leve, que é Jesus Cristo, aprendendo dele. É difícil quando a gente vai andando à luz daquele livro que leva esse título, andando com o tanque vazio. Andando a vida cristã com um fardo pesado. Sendo que a gente tem um novo e vivo caminho aberto que nos livra da culpa do pecado. Que nos dá santidade para a gente ser desestimulado a pecar. E às vezes a gente tenta resolver o nosso pecado primeiro, particularmente, para depois comparecer diante de Deus, quando na verdade Ele está nos chamando para comparecermos como estamos, porque Ele vai nos limpar. Porque Ele vai nos trabalhar o caráter do Filho dEle na nossa vida. Ele não pode esquecer que a igreja é uma comunidade de pecadores remidos, mas que ainda não chegaram à glória. E é por isso que hoje eu preciso da aspersão do sangue de Jesus. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente precisa chegar aqui hoje e espiritualizar o sangue de Jesus. Mas a gente precisa se lembrar do sacrifício de Jesus constantemente e dizer muito obrigado, porque tem um novo e vivo caminho que me está aberto e hoje eu tenho pecado para confessar. Eu tenho fraquezas para deixar aos pés da cruz, para que a santidade de Jesus ganhe meu coração. E por fim, para a nossa adoração contínua, a gente tem que lembrar daquilo que estão nos versículos que a gente ainda não leu, finais aqui. Versículo 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte.
Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por fim, na nossa vida de adoração particular, vamos ouvir a Deus. Ele fala. Vamos ouvir Deus. Ele fala. Irmãos, Deus tem falado conosco. A motivação para a obediência, coisa que o povo não fez lá no passado, no Antigo Testamento, é a gratidão a Deus, por Ele ser quem Ele é. A gente obedece não por medo, a gente obedece nem porque você pode ser uma pessoa precavida. Bom, como eu sei que não dá para jogar com Deus, eu sempre vou perder, então eu sempre vou obedecendo. Não, a motivação da obediência é a adoração. Eu obedeço porque eu sou grato a Deus. E eu sou grato a Deus por quê? Pela oferta que Ele fez de Jesus Cristo para a minha vida. Eu não abro mão de Jesus, não. Quando a gente tem Jesus como tesouro maior, bem maior na nossa vida, a gente diz: eu não quero abrir mão de Deus na minha vida. Eu sou grato a Deus por Ele. Pode faltar. O que é que está faltando para você? Com certeza, crente passa por falta. Não é castigo e nem Deus está pesando a mão. A gente precisa entender a pedagogia divina para fazer o nosso coração confiar na graça. Mas você vai passar pela falta. Há momentos em que Deus deixa isso nu diante de nós como um deserto. Deserto é um momento de falta, mas a presença de Deus nos supre de tudo aquilo que nós precisamos. E há momentos em que o deserto acaba. Há momentos que a gente olha uma terra maravilhosa, abundante, e a gente sabe que depois nela virão outros desafios, e assim a gente vai a vida cristã, até que cheguemos à glória celestial. Enquanto esse dia não chegar, nós vamos passar por lutas, provas e tribulações e assédio do maligno. Mas, meus irmãos, o nosso coração tem que estar afinado com o céu para dizer: Deus, eu sou grato por Jesus, o tesouro maior, Ele é tudo que eu tenho. Então, um pai, quando olha um filho, diz assim: filho, obrigado, olha, Deus, eu te agradeço, o Senhor me deu emprego, eu posso comprar arroz, feijão, alimento, posso pagar a escola do meu filho, plano de saúde, sei lá, é o melhor, é o pior, é mediano, ou não posso pagar, mas o Senhor providenciou, não sei, a escola do bairro, da escola do bairro é a melhor, ou não é a melhor, mas o Senhor me deu inteligência para eu suprir o que a escola não dá, não sei. Pode ser que você olhe e diz: Deus, obrigado pelo emprego, pelo dinheiro, pela saúde, por isso, por aquilo. Mas se não pesar no seu coração e no meu, de que, olha, Deus, eu te agradeço porque eu tenho Jesus para partilhar com meu filho, Jesus para partilhar com a minha mulher, com meu marido, com meu patrão, com meu empregado, com meu pai, com a minha mãe, com meu vizinho no elevador, aquele que divide porta comigo. Se a gente não for grato a Deus por termos Jesus, a gente não vai querer obedecer. Obediência na Bíblia é gratidão pela oferta que Deus fez do Filho dele. É um coração grato que diz: obrigado porque eu tenho Jesus. Não custa, os seus mandamentos não são penosos. Eu quero obedecer com gratidão. Agora, irmãos, oferta divina, gratidão e obediência. Deus fala. O povo não ouviu. Deus fala, nós podemos ouvir. A motivação para a obediência é a gratidão. A gratidão é a resposta à oferta que Deus fez de Jesus e esse reino inabalável. Ou a gente está grato a Deus pelo reino inabalável que Ele nos deu, ou a gente sempre vai estar sentindo falta. E não apenas sentindo falta, sentir falta a gente sente. Mas a gente vai dizer: Deus, o meu coração não consegue descansar no Senhor. E um coração que não consegue descansar no Senhor cansa de obedecer. Mas a Bíblia diz que os mandamentos não são penosos. Então eu queria terminar assim. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus em Hebreus 10 nos mandou: não deixe de congregar.
Mas hoje a palavra diz: congregou? O culto continua. Em qualquer circunstância, não é esse o tema do ano? Adore. Quais são as circunstâncias que Deus te colocou neste ano? Amanhã, segunda-feira. É um diagnóstico ruim? É a notícia do desemprego? É a notícia da separação de alguém que você ama por morte? É a notícia de alguém que você ama abandonando a fé e você não podendo mudar o coração dessa pessoa? É a notícia de alguém que você sabe lá no teu trabalho que vai te perseguir gratuitamente e injustamente, que gratuitamente te odeia? É a notícia de que você vai olhar e dizer: eu não sei o que eu vou fazer no meu dia amanhã, tenho tudo, mas nada me satisfaz? Não sei o que é, qual é a circunstância que Deus colocou você. Às vezes elas são múltiplas, né? Pastor, é tudo isso. Eu estou desempregado, vi o meu parente se desviar e perdi não sei quem. Pode, e é mesmo. E é duro, difícil, nosso coração sangra. Mas é possível adorar, irmãos. Sem ato litúrgico. Você fala: Deus, eu não tenho força para cantar. Senhor, eu não tenho força para levantar minhas mãos. Meu físico está abalado. Mas eu sei que o teu Espírito, o Espírito de Deus habita em você, para trazer Jesus aí e aqui, de maneira que, mesmo nessas circunstâncias, a gente cumpra esse imperativo da palavra: eu quero adorar. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O povo estava preocupado no Antigo e no Novo Testamento, naquele momento, onde é que se adora? Em Jerusalém, no contexto de judeus com samaritanos, em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Jesus nem lá e nem aqui. Não nesse texto, mas em outro, Jesus Cristo diz: onde é que tiver o teu coração, é aí que vai estar o teu tesouro. Vamos orar nessa manhã para que Deus coloque o nosso coração nele. Vamos pedir isso: Senhor, põe meu coração em ti. Porque se o nosso coração estiver no Senhor, vai ter adoração contínua. Agora, se o nosso coração não estiver no Senhor, a gente vai abrir mão dos benefícios da graça. E quando a gente abrir mão dos benefícios da graça, a gente vai procurar se sentir bem com coisas à parte de Deus. E aí a Bíblia chamou isso de um coração teimoso. E o nosso coração é assim, meu coração é assim. Sempre que a gente foge da graça de Deus, a gente quer, na nossa teimosia, se sentir bem à parte de Deus. Isso pode dar certo? De jeito nenhum. Então que nessa manhã a gente ore ao Senhor: põe meu coração em ti, para que a gente se sinta bem no Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção que temos de ter Jesus como nosso tesouro, nossa riqueza, o bem maior, a nossa salvação, a oferta maravilhosa, graciosa que o Senhor fez de um reino inabalável. Deus, é este reino que nós podemos hoje orar, como Jesus nos ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E é isso que pedimos ao Senhor nesta manhã: que venha o teu reino, Senhor, dentro de nós. Olha para o culto que nós entoamos ao Senhor durante a semana, e até mesmo aqui no nosso ajuntamento público. Olha para o culto, Deus, que a gente faz quando a gente olha as várias circunstâncias que o Senhor colocou a gente. Nada fugiu do teu controle, nossa mente não alcança teus atos, ou o teu silêncio. Mas uma coisa é certa: o Senhor reina e é soberano sobre todas as coisas, Deus. O Senhor fala, nós queremos te ouvir, precisamos te ouvir. Por favor, ó Deus, que o teu Espírito que preservou essa palavra, que habita em nós, que nos ilumina na leitura da tua palavra, Senhor, esse Espírito que foi enviado pelo Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, para morar em nós, que trabalha em nós, que aplica o Evangelho de Jesus na nossa vida e que é consolador e que é poder para o fraco. Ó Deus, que Ele também, ó Deus, anime o nosso coração para crer na palavra, para sonhar com a palavra, Senhor Deus, para buscar, Senhor Deus, o caminho da cruz na reconciliação, para que Jesus, a paz,
Isso, Senhor Deus, venha reger os nossos relacionamentos que giram em torno de Jesus. Numa vida de santificação, Senhor, de conhecimento da palavra, de zelo com a vida espiritual. Ó Deus, e tudo isso desembocando na vida, nas ações, nas atitudes, não de uma maneira vazia, hipócrita, nem com motivações, Senhor Deus, vaidosas, mas única e exclusivamente como manifestação do poder de Deus em vasos de barro. Senhor, ajuda-nos a vivenciarmos Jesus no lar, que os pais e os filhos, os irmãos, maridos e mulheres, amigos na igreja, na universidade, no trabalho, Senhor Deus, aquilo que depender de nós, haja, Senhor Deus, o caminho da cruz, palmilhado diante de nós, para que a gente corra e lá a gente deposite um fardo. Quando houver um fardo de pecado, a gente saiba deixá-lo lá. Porque o sangue de Jesus foi aspergido, derramado na nossa vida, Senhor Deus, é Ele que nos purifica do pecado que nós não sabemos resolver. Livra-nos, Senhor Deus, de andarmos, ó Deus, carregando este fardo, quando o caminho, Senhor Deus, leve já foi posto diante de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não negligenciarmos os benefícios da graça, o braço do Senhor agindo por nós, agindo em nós. A graça que nos faz comprometidos com a verdade. A graça que nos faz comprometidos com o Evangelho. A graça que também nos livra do orgulho de dizer, meu braço conquistou. A graça que nos livra, Senhor Deus, da vaidade de dizer, fui eu quem fiz. É a graça que nos coloca de joelhos diante do Senhor para dizer, foi o Senhor que fez. A Ele seja a glória. Senhor Deus, nos livra, Senhor Deus, de um coração amargo, de buscar, Senhor Deus, felicidade, descanso, se sentir bem à parte de Deus, com coisas que na teimosia do nosso coração nós conquistamos, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, a graça de Te ouvirmos na palavra. E que a Tua palavra, Senhor Deus, ela paire, Senhor Deus, ela paire sobre nós, para que o Teu Espírito, Senhor Deus, Ele traga, Senhor Deus, poder, para que a palavra seja vida, para que a palavra seja vivida, desfrutada, que nós tenhamos experiência com a palavra. Visita-nos, ó Deus, visita-nos. Eu peço que nesta manhã, neste momento, agora, enquanto oramos, fardos caiam, jugos sejam trocados, que haja a experiência de depósito de um jugo pesado. E, Senhor Deus, a troca desse jugo pesado de pecado e de peso, Senhor Deus, por um fardo leve, que é a vida e o caráter de Jesus. Alivia os ombros pesados, Senhor. Alivia, Senhor Deus, pés cansados, Senhor. Alivia, Senhor Deus, corações exaustos, Deus, pelas várias circunstâncias da vida, especialmente nesses 2 últimos anos. E que escamas dos nossos olhos caiam nesta manhã, Senhor, para que a gente veja as maravilhas da Tua lei e os benefícios da graça de Deus. E na Tua graça, Senhor, a gente descanse sabendo que o Senhor fará aquilo que lhe apraz. Que a palavra do Senhor não voltará para o Senhor vazia, mas fará o que lhe apraz e vai prosperar naquilo para que o Senhor a enviou. Mas tudo isso é porque é a Tua vontade e é para a Tua glória. Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor traga a renovação da fé. Que nesta manhã o Senhor traga, Senhor Deus, brilho nos olhos, como no momento em que tivemos a chamada eficaz para o Evangelho. Quando fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo e descobrimos a vida eterna em Jesus.
Que haja essa experiência nesta manhã, novamente, para dizer: Jesus é o bem maior, Jesus é a maior alegria, e estamos seguros que onde Ele estiver na vida, nós enfrentaremos as provas, enfrentaremos o deserto, mas saberemos de algo: o Senhor está presente. Ó Deus, muda a nossa postura nas dificuldades e circunstâncias que podem levar o nosso coração para a amargura, Deus. Não permita que nós caiamos nesse pecado. Não permita que permaneçamos assim, Senhor. Mas que nesta manhã, Senhor Deus, o Teu Espírito trabalhe, Senhor Deus, no nosso coração, nas nossas estruturas, Senhor Deus, e que percebamos que muito forte nós somos para pecar, mas maior tem o poder da graça de Deus, que superabunda onde abunda o pecado. E o Senhor sabe nos fazer santos, Senhor Deus, como é Teu Filho Jesus. Oh Deus, por favor, a santificação é alívio para nós, Deus. A santificação é um alívio e nós queremos este alívio, Senhor Deus, vivendo o caráter de Jesus na nossa vida, porque Ele é descanso para as nossas almas. Aprender de Jesus é descanso para as nossas almas. Dá-nos esse descanso, Senhor. Dá-nos experiências com este descanso. É a nossa oração, os alicerces estão postos, Tua palavra está junto de nós. Nos ajuntamos aqui, mas agora pedimos: segura na nossa mão, porque queremos um culto contigo. É o culto na semana, Senhor, aceitável a Ti, em reverência e temor. Que o Teu Espírito faça isso, Deus. Que haja, Senhor Deus, no nosso meio testemunhos da Tua palavra. Que haja no nosso meio, Senhor Deus, testemunhos que glorificam Jesus, de que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela não voltou para o Senhor vazia. Ela fez o que o Senhor queria. Ela produziu, Senhor Deus, em nós, aperfeiçoou a obra de Jesus na nossa vida. E nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. É o nosso pedido, Deus, é a nossa súplica, é o nosso clamor ao Senhor. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Boa semana para você. Vai na paz de Jesus.